Antes de iniciarmos a palavra, nós temos um vídeo. Está preparado aí, Ju? Amém. Vamos ver o vídeo? Fiquem calmos. Fiquem calmos. Eu volto, eu prometo. Eu prometo. Eu vou voltar, eu prometo. Funciona, por favor, só um minuto. Fiquem calmos. Abra um espaço, por favor. Deixem ele passar. Deixem ele Eu vou passar. voltar. Pessoal, Eu prometo. urgente lá na frente. Por favor, Calma, tenham vamos calma. passar. Eu volto, eu prometo. Calma. Precisamos de espaço. Eu vou voltar. Por favor, só um minuto. Temos que passar, com licença. Com licença. Beleza. Nós temos que passar. Com licença, por favor. Se acalmem. Tiaguinho, você tá bem? Eu estou bem. Eu estou Cuidado, tá todo mundo aqui? Pra trás. Vamos. Por favor, pra trás. O que tá acontecendo? Por favor, precisamos que vocês nos deem espaço. É a casa do Simão. Por favor, nós precisamos Eu volto. passar. Eu volto. Calma. Nosso rabino tem um assunto. Calma. Ei, ali na frente. é o seu mestre. Vamos, precisamos passar. Nós precisamos avançar. Você Nosso fica mestre. Não, por favor. Gente, ali na frente. Eu prometo, eu vou voltar, calma. Continuem seguindo em frente. Continuem seguindo em frente. Vamos, eu prometo que eu vou voltar. Por favor, por favor. Se afastem, por favor, para trás, por favor. Professor! Professor! Nosso mestre tem um assunto urgente ali na frente. Professor, Deixem a gente aqui! passar. Aqui! Paciência, paciência. Ele vai voltar. Não. Por favor, não. Agora não. Por favor. Um fio. Um fio. Só uma borda, apenas um toque. Por favor. Ele vai voltar. Gentileza, calma. Por favor, deixem passar. Nós precisamos avançar. Calma. Nosso mestre tem um assunto urgente lá na frente. Eu vou voltar, eu vou voltar. Um fio. Só uma borda. Um toque. Um fio. Apenas um fio. Só a borda, só um fio. Eu te conheço. Afaste-se dele. Não. Pare com isso, Rabino por Yosef. favor. Rabino Yosef. Essa mulher sangra. Ela é impura. Temos que retirá-la. Por favor. Eu prometo que não vou tocá-lo. Eu só Por preciso... favor, podemos ajudá-la, mas não agora. Desculpa. Tente amanhã. Não, por favor, só um momento, só um mato. Pare com isso. Pare com isso. Por aqui, senhor. Por aqui. Por favor. Salvem ele, por favor. Ele precisa avançar. O que está acontecendo? O que foi? Quem tocou em mim? Todo mundo para trás. Eu fiz uma pergunta. Quem tocou em mim? Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. E o senhor pergunta quem tocou em você? Todos tocaram. Alguém tocou em mim. Eu sei que de mim saiu poder. Quem tocou em mim? Apresente-se. Professor, Eu que toquei. Só na ponta do seu manto, só na borda, eu prometo. Você não está impuro. Por que no meu manto? Desculpa, eu sei que devia ter pedido. Mas se você me tocasse, isso o tornaria ritualmente impuro de acordo com a lei. Eu estava doente. Eu fiquei doente por 12 anos. Eu sangrava e ninguém conseguia parar. Mas eu acreditei que se eu pudesse tocar só na borda do seu manto... E eu estava certa, obrigada. Quem te disse que eu poderia curar? Um homem no tanque.
Ele estava certo. A hemorragia parou. Minha filha. Não sou mais filha de ninguém. Olhe para cima. Sim, você é. Filha. Não foi o meu manto que curou você. Mas foi instantâneo. Senti na hora. Eu sei, mas não foi isso. Foi a sua fé. Professor, ela sangrou durante tanto tempo. Podemos levá-la... Ela está limpa. Você me abençoou hoje. E eu sei. Eu sei, minha filha, que foi uma luta para você durante tanto tempo. Você deve estar exausta. Vá agora em paz. A sua fé curou você. Eu gostaria de poder ficar mais tempo. Mas tem outras coisas a fazer. Tem alguém com tanta fé quanto a sua. Mas eu estou muito feliz da gente ter se encontrado. Louvado seja Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Amém? Quem identificou o que nós vamos falar hoje é sobre a mulher do fluxo. Vamos mudar? A mulher do fluxo de fé. Amém? É isso que nós vamos falar hoje, é isso que o Senhor trouxe para o meu coração. E o Senhor ministrou algo poderoso. Ela é uma passagem que fala-se muito sobre a cura, sobre as barreiras, mas o que nós vamos falar hoje é o toque. É o toque que essa mulher fez em Jesus. Então o tema dessa noite é toque no coração de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5, em nome de Jesus. Ô Fer, você esqueceu aqui. Esqueceu a espada. Amém. Marcos, capítulo 5. Todos acharam? Glória a Deus. Marcos, capítulo 5, nós vamos ler a partir do versículo 24. A minha tradução está na NVI. Assim diz a palavra do Senhor. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos. E gastara tudo o que tinha. Mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou o seu manto. Porque pensava, se eu tão somente
tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou a sua hemorragia e ela sentiu o seu corpo e estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou o meu manto? Responderam-lhe os discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou a mim? Mas Jesus continuou, olhando ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Amém, irmãos? Glória a Deus. Até aqui. Irmãos, só para entender um pouquinho do contexto que está ali no começo do capítulo 5. Jesus ele está voltando ali de Gadara, onde ele libertou aquele homem que tinha legiões de demônios sobre ele. Jesus estava voltando e quando ele se aproxima, ele desce do barco. E uma grande multidão se reúne em volta de Jesus. Ali comprimindo Jesus, aquela multidão apertando e Jesus ali no meio. Quando de repente, um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo, chega até Jesus clamando. E ele se prostra aos pés de Jesus, de forma com que ele implorava incessantemente: Senhor, a minha filha, ela está morrendo. Eu peço, por favor, que o Senhor vá até a minha casa, impõe as suas mãos sobre ela, para que ela seja curada e ela venha a viver. E Jesus disse: tá bom, eu vou, vamos lá. E Jesus está a caminho da casa de Jairo, quando de repente aparece essa mulher no meio da multidão e se lança e toca na orla das vestes do Senhor. E é nesse momento em que o Senhor Jesus para. No meio daquela multidão, ele para tudo e ele fala assim: quem me tocou? O Evangelho de Lucas diz que foi Pedro quem disse: mestre, está todo mundo te tocando. A multidão é grande, mestre. Como é que o Senhor pergunta quem te tocou? Mas ele não percebeu que foi um toque diferente. Jesus fala assim: de mim saiu poder. De mim saiu algo. E aquela mulher foi curada instantaneamente. Irmãos, hoje nós vamos trabalhar um pouquinho esse texto. Nós vamos falar um pouquinho a respeito dessa mulher que com esse ato de fé, ela tocou o Senhor Jesus de forma diferente. E esse é o contexto de toda a situação, e nós lemos o texto, vimos o vídeo. E eu quero colocar aqui que essa mulher, ela estava morrendo. Essa mulher, ela estava morrendo aos poucos. Essa mulher já estava desenganada. Ela já estava condenada pelos médicos, pela medicina da época. Ela estava sangrando há 12 anos, irmãos. Não é 7 dias, não é 7 meses. Não é 1 ano, é 12 anos. Ela provavelmente
com todo esse tempo, ela estava com um sintoma de anemia crônica. Porque havia saído muito sangue todos os dias. E a anemia, ela é a diminuição da quantidade de hemoglobina e de oxigênio no sangue. Isso faz com que a pessoa fisicamente ela fique fraca. Gera uma fraqueza constante. Gera nela um cansaço extremo. Essa mulher, ela tinha falta de ar. Ela tinha muitas vezes tontura. Ela era pálida. Caíam os cabelos. A unha. Magra. Essa mulher tinha dores pelo corpo. Em virtude de todo esse sangramento. Em virtude de toda essa situação. Ou seja, era uma mulher que até mesmo a pouca energia que ela iria gastar numa tarefa simples, ela não tinha. Ela não tinha. E se é que ela tinha ainda um sistema imunológico, se é que ela tinha, era fraquíssimo. Ela estava vulnerável a qualquer doença, seja mais simples. Isso que nós estamos falando da parte física. Mas o quanto essa mulher sofreu emocionalmente. Porque essa mulher, ela carregava um fardo muito pesado. Essa mulher, ela estava num desespero total. A palavra de Deus diz que ela havia gastado tudo. Não é parte. Não é um pouco. Não é uma quantidade. Ela gastou tudo com os médicos. E a palavra de Deus diz que em vez dela melhorar, ela piorava. Ou seja, o desespero tomou conta dessa mulher. Porque ela era considerada, pela lei judaica, ela era considerada impura. Está lá em Levíticos 15, a partir do verso 25. A mulher, já no ciclo menstrual dela, aquele ciclo, ela já ficava impura. Até que passasse o ciclo para ela voltar. Agora imagine um fluxo contínuo. Ela se tornou impura. E, irmãos, a lei judaica é seguido à risca. Não tem como burlar. Ou seja, essa mulher, ela vivia como uma impura. Ninguém podia tocar nela. E aonde ela tocava, ninguém podia tocar também. Se ela sentasse numa cadeira, a cama que ela dormia, tudo era impuro. Olha a solidão que essa mulher vivia. A rejeição social que ela vivia. Por quê? Porque ela era uma pessoa evitada por todos. Evitada até pela sua família, pelos seus amigos. A Bíblia não fala se ela era casada, mas se ela fosse, ela perdeu o marido. Porque o marido não podia encostar. Não podia conviver junto. A Bíblia não fala se ela tinha filhos ou não, mas se ela tivesse, ela teve que abandonar. E se ela não tivesse, ela não poderia ter. Olha a situação, o sentimento de rejeição que essa mulher vivia, a vergonha que ela vivia. Porque o problema era íntimo, mas se tornava público. Hoje as mulheres têm absorvente. Hoje nós temos uma forma de higiene muito mais prática. Mas imagine naquela época, 12 anos. Provavelmente essa mulher não tinha mais como estancar. Vivia suja. Essa era a situação dessa mulher. Irmãos, e eu olhando para o texto e falando, Senhor, nós sabemos, olhamos, entendemos qual é a situação, mas o que é que o Senhor quer trazer para nós essa noite? E eu quero fazer um paralelo. Essa mulher estava morrendo aos poucos, hoje nós vemos pessoas aí fora
com saúde, saudáveis, mas que estão morrendo aos poucos. Estão desenganados, como essa mulher já estava desenganada pelos médicos. Pessoas que já estão condenadas. Porque da mesma forma como essa mulher sentia fraqueza, quantas pessoas aí fora estão fracas espiritualmente. Como essa mulher sentia cansaço, um cansaço extremo, quantas pessoas hoje vivem com esse cansaço extremo. No qual nós vamos conversar, a pessoa fala assim, nossa, mas eu estou tão cansado de lutar. Eu estou tão cansado, parece que nada vai para frente. Essa mulher muitas vezes sentia a falta de ar, aquela tontura. E quantas pessoas hoje sentem falta de ar, por quê? Porque está com depressão, está com ansiedade, está com síndrome do pânico. E elas falam aquela falta ar, aquela perturbação. Estão morrendo aos poucos, desenganados. Essa mulher muitas vezes estava pálida, sem vida, branca, por causa da sua saúde. Tem pessoas aí fora, pálidas, sem cor, sem vida, sem ânimo, sem alegria. Essa mulher, ela sentia dores no corpo, mas tem muitas pessoas sentindo dores na alma, que ninguém consegue tocar. Humanamente falando, ninguém consegue tocar. Se é que dá para dizer que nós temos um sistema imunológico espiritual, essa mulher estava vulnerável espiritualmente. Pessoas aqui estão vulneráveis. Pessoas estão vulneráveis, estão desesperadas, assim como essa mulher gastou tudo o que ela tinha atrás dos médicos. As pessoas se desesperam, por quê? Porque elas sentem um vazio dentro delas. E elas querem preencher esse vazio a todo custo. E aí elas vão para as noitadas, elas vão para as baladas, elas vão servir o que aparecer pela frente. Elas vão buscar terreiro, elas vão buscar mãe de santo, elas vão buscar o que tiver pela frente. Elas estão desesperadas à procura de algo. Se tem algum bicho colorido, vamos adorar, vamos cultuar. Vamos comprar e trazer para a nossa casa. É o desespero de procurar alguma coisa que venha resolver a solução. Só que ao mesmo tempo, como essa mulher tinha uma solidão extrema, essas pessoas no qual buscam isso, por mais que elas estejam no meio de uma multidão, por mais que elas estejam lá naquele show, na balada, um monte de gente, quando elas entram no quarto, bate aquela solidão, bate aquele vazio, bate aquela rejeição, irmãos. Porque se você tem algo para oferecer para o mundo te abraça. Mas se você não tem mais nada para oferecer para o mundo te rejeita. Muitas pessoas acham que têm muitas amizades, até o negócio apertar. Quando o negócio aperta, aí você vê quem são os verdadeiros amigos. Tudo que essa mulher sentia por passar por esse período. Tem muitas pessoas com saúde vivendo a mesma situação espiritual. Morrendo aos poucos. Enganadas, rejeitadas, condenadas. De forma resumida. Pessoas fracas, cansadas, com dor, sobrevivendo a essa rejeição do mundo, sobrevivendo de forma isolada com esse vazio e com a falta de esperança.
Pessoas que perderam a esperança. Elas perderam o brilho. Assim essa mulher se encontrava nessa situação, irmãos. Assim ela estava vivendo dia após dia durante 12 anos. Porém, essa mulher, que a Bíblia não cita o nome, mas aponta para o exemplo. Essa mulher nós vamos aprender com ela. Hoje nós vamos aprender um pouco com a vida dela. Porque ainda há esperança. Amém, irmãos? Se ainda temos fôlego de vida, ainda há esperança. Ainda há esperança para tocarmos o coração de Jesus. Então, irmãos, essa mulher ela estava nessa situação, vivendo debaixo dessa sentença de morte. Mas ela escutou falar de Jesus. Nós não sabemos aonde ela escutou, mas ela diz, ela escutou falar de Jesus. Ela ouviu e as suas esperanças reacenderam novamente. Quando ela escutou falar de Jesus, o coração dela voltou a queimar. Eu sei que tem pessoas, muitas vezes, que nós, quando falamos de Jesus, a pessoa meio que faz um deboche. Sabe, aquela cara... Mas não, essa mulher, ela escutou falar de Jesus e o coração dela incendiou novamente. O coração dela queimou novamente. E ela teve uma atitude muito corajosa. Ela nos ensina que a atitude dela foi uma atitude de coragem. Coragem, irmãos, é agir apesar do medo. A coragem é agir, é perseverar. Mesmo em situações difíceis. É agir de forma moral. A coragem significa força de enfrentar perigos, desafios. A coragem é você encarar situações, mesmo que sejam emocionais, físicas, de frente. Por mais que isso possa gerar risco ou penalidade para a sua vida, isso é coragem. E essa mulher, ela teve coragem. Ela não se parou, ela não se conteve. E isso mostra uma fé inabalável. Uma fé que só em Jesus nós conseguimos isso. Essa mulher, ela não ficou esperando com os braços cruzados. Eu vou esperar ver o que acontece. Ela não ficou esperando por ninguém. Essa mulher, ela não terceirizou a responsabilidade que era dela. Ela pensou o seguinte, irmãos. Isso aqui é comigo. Isso aqui depende de mim. E o que eu tenho que fazer, eu vou fazer. Nem que custe a minha vida. Mas eu não vou deixar passar essa oportunidade. Irmãos, é igual a salvação. A salvação ela é individual. Não espere por ninguém. Não espere cair do céu. Não espere pelo pastor. Não espere pelo marido, pela esposa, pelos filhos. A salvação ela é individual. A salvação está nas nossas mãos. Na mão de cada um de vocês. Eu não tenho condições de salvar ninguém, a não ser a minha vida. E essa mulher olhou para a situação e falou, não, isso depende de mim. Eu não vou terceirizar a responsabilidade. Jesus, eu ouvi falar de Jesus, eu ouvi falar que ele está passando, então eu vou avançar com coragem, com uma fé inabalável, e eu vou até Jesus. Eu estou decidida a tocar no coração de Jesus. Eu tomei uma decisão. E ela decidiu, irmãos. Ela decidiu ela tomou essa decisão, ela montou uma estratégia na cabeça dela e ela avançou.
Ela não ficou só na estratégia, ela avançou. Ela se posicionou diante de Deus. Ela teve uma posição diante do Senhor. Ela declarou que ela seria curada apenas tocando a orla de suas vestes. Irmãos, ela estava convicta. Ela estava com a certeza e com a fé. Eu preciso apenas tocar e eu serei curada. Tem pessoas, irmãos, que dizem assim, olha, eu vou lá. Eu acho até legal esse Jesus. Eu vou lá tentar, né? Vai que ele faz alguma coisa. Se ele fizer alguma coisa que eu quero, bem. Mas se ele não fizer também, beleza. Vamos lá para ver se muda alguma coisa. Quem sabe? Quem já escutou isso? De qualquer jeito. Mas essa mulher não, irmãos. Essa mulher disse, eu vou, e eu vou ser curada, porque eu vou tocar no Mestre, no Senhor dos Senhores, no Deus Todo-Poderoso. A minha história vai mudar a partir do toque em Jesus. Eu não negocio isso. Lava, chore, canta, lamanás. Posicionamento e atitude ativa a nossa fé. Não adianta eu só me posicionar e não ter atitude. Não adianta eu ter só atitude e também não me posicionar. Mas o posicionamento e a atitude, ela ativa a fé. Porque o que essa mulher encarou não foi brincadeira, irmãos. Você acha que ela não brigou com a razão dela, com a mente dela? A primeira briga foi com a mente. Sabe o que a mente deve ter falado? Deve ter falado assim para ela, olha, você já tentou de tudo. Os médicos já falou que não tem jeito. Você não tem mais para onde correr. Não adianta mais tentar, nem vai atrás. Vai ser mais um tempo perdido. A primeira briga que ela teve, com certeza, foi com a mente dela. Com a razão da circunstância que estava acontecendo. Mas ela não teve só esse obstáculo, ela teve o segundo. Qual foi o segundo? A multidão. A multidão é uma barreira que impede as pessoas de passar. Essa mulher estava ali no meio da multidão, tentando alcançar Jesus, porque ela tinha um foco. Mas, irmãos, quem já andou no meio de um aglomerado de pessoas? Imagina todo mundo tentando tocar Jesus, todo mundo tentando chegar perto de Jesus, sai daqui, empurra e vai de lá, e essa mulher era fraca. Essa mulher não aguentava um sopro, pela sua saúde. Mas ela usou tudo que ela tinha para alcançar o Mestre. Irmãos, muitas muralhas vão se levantar para nos deter. A nossa mente é a primeira a brigar com nós. A nossa mente é a primeira a apontar assim, não vale a pena. Depois levanta as muralhas. Levanta aquelas muralhas que, de novo você vai tentar isso? Mas vai batizar para quê? Para que tomar Santa Ceia? Para que eu vou numa terça-feira de oração? Para que nós intercedemos? Deus sabe de todas as coisas. Barreiras, irmãos. Essa mulher sabia que existiam barreiras, mas ela usou aquilo que ela tinha, o restante de energia, e ela avançou. Ela foi até Jesus. E ela chegou no Mestre. Olha que interessante, irmãos. Essa mulher, ela alcança Jesus. Ela pega algo sem pedir. Ela não pediu a cura. Mas ela pega sem pedir. E ela leva embora. Ela pega algo, mas não rouba. E sabe a revelação que o Senhor traz? Ela não pegou nada do que já não era dela.
Quantas pessoas estão fazendo campanhas? Quantas pessoas estão descendo escadaria? Quantas pessoas estão fazendo um monte de coisa, sendo que já tem por herança? Já é seu. Você precisa só ativar a sua fé e tomar posse daquilo que o Senhor já entregou. Tem pessoas falando, eu preciso fazer o sacrifício. Oh, meu irmão, quem fez o sacrifício foi o Senhor Jesus. Ele é que fez o sacrifício. Essa mulher, ela toca em Jesus. E o toque dessa mulher é diferente. Quando ela toca em Jesus, Jesus para. Simplesmente Jesus estava caminhando, ele estava indo para a casa de Jairo. Ele estava com uma missão, mas ele para. Apenas com um toque na orla de suas vestes. Ou seja, essa mulher não tocou somente na orla, mas ela tocou no coração de Jesus. Essa mulher não só tocou na orla, mas ela tocou lá no céu, com a sua atitude, com a sua fé. Essa mulher, ela toca em Jesus e Jesus para tudo. Parou. Jesus, ele sente o toque de fé diferente. Jesus, ele sente o toque de fé diferente. E ela é curada instantaneamente. Na mesma hora, cumpriu aquilo que ela havia colocado como objetivo. Irmãos, quantas pessoas estavam tocando Jesus? Mas ele sentiu um toque diferente. E aí Jesus faz uma pergunta. Jesus faz uma pergunta tão simples. Quem me tocou? Quem me tocou? Como se ele não soubesse. Como se ele não fosse o Deus Todo-Poderoso. Quem me toca? O livro de Lucas diz que foi Pedro que disse: veja a multidão, mestre. Ela está ao seu redor, todo mundo está te tocando, todo mundo está empurrando, está um tumulto, e o Senhor ainda me pergunta. O Senhor ainda faz uma pergunta. Pedro meio que... Mas Jesus já sabia. Só que Ele quer nos ensinar a todo tempo. A todo tempo Ele quer nos ensinar, porque aquele toque foi um toque diferente. Aquele toque não foi um toque qualquer, irmãos. Aquele toque não foi um toque automático. Eu vou tentar. Se der, deu. Muitos fazem oração rotineira, já sem expectativa, como se Jesus não tivesse presente. Muitos vão aos cultos para cumprir uma liturgia, para cumprir a sua agenda religiosa, para cumprir uma crença de que de domingo eu preciso pagar os meus pecados para na semana eu começar limpo. Muitos vão até Jesus de qualquer jeito, de qualquer forma, como se ele fosse um restaurante self-service. Eu quero só ir lá pegar o que eu quero e o resto eu não quero nem saber. Muitos acabam tocando Jesus como aquela multidão tocava. Muitos acabam estendendo a mão e acabam tocando, mas de qualquer jeito, como aquela multidão fazia. Mas o toque dessa mulher toca o coração e o céu. Irmãos, é por isso que nós, quando nós vamos orar, nós precisamos, irmãos, fazer uma oração e entender que o Pai está ouvindo, que o Pai está presente. Convicto de que alguém sim está escutando a nossa oração. Quando nós viemos aqui o culto, como nós estamos agora,
Nós não viemos só por vir. Nós viemos porque Jesus está aqui. Para honrar o nome dEle. Para tocar Ele com os nossos louvores. Para tocar Ele com a nossa adoração. Para tocar Ele com os nossos dízimos, oferta. Para tocar Ele dando os nossos ouvidos para ouvir a sua palavra. Nós não viemos aqui somente para nos encontrar. Nós viemos aqui com um propósito de adorar ao Senhor Jesus. Porque o meu toque, o seu toque precisa tocar o coração. Para de tocar o ombro de Jesus. Para de dizer assim, eu quero. Ah, Jesus. Não, toca o coração de Jesus. Toca verdadeiramente com fé. É isso que Ele está esperando de nós. Esse toque não vai de qualquer jeito, não vai de qualquer forma, mas tenha a convicção de que Deus, de que o Senhor Jesus, Ele está esperando o meu toque, o seu toque no coração dEle. Chame a atenção de Jesus. Toque. Toque no Senhor, irmãos. Assim como aquela mulher tocou o coração de Jesus através da sua fé. Ela sabia que era a responsabilidade dela. E eu vou atrás, e eu vou tocar, porque eu quero sentir a cura, a libertação, a transformação, a mudança de vida. Essa mulher mudou a vida dela. Aleluia! A Bíblia nos diz que ela foi curada instantaneamente. E aqui eu aprendo uma coisa, irmãos. Existe uma agenda do céu. E a agenda do céu é que se cumpre. Jairo havia pedido primeiro, mas essa mulher que foi curada primeiro. Existe uma agenda no céu que é cumprida aqui na terra. Mas eu e você precisamos tocar o coração de Jesus. Com a nossa fé, com a nossa convicção. E essa mulher, ela se apresenta, a Bíblia diz, tremendo de medo. Algumas traduções com temor. Por quê? Porque ela sabia que ela não poderia tocar em ninguém. Ela sabia que ela não poderia. E ela entendeu. Aliás, ela foi ensinada de que a religião iria condená-la. É por isso que ela aparece com medo. Só que Jesus faz algo maravilhoso aqui, irmãos. Jesus, Ele não só cura a enfermidade dela. Jesus, Ele não só cura a enfermidade. Olha o que Jesus diz para ela. Filha. Filha. Quem antes procurou Jesus foi Jairo. Pela sua filha. Mas essa mulher estava ali sem pai. Então ele já chega abordando, filha, você também tem um pai. Você também tem um pai. A sua fé lhe curou. A sua fé lhe curou. Vá em paz. E fique livre desse sofrimento. Jesus não cura apenas o corpo físico. Jesus não apenas curou aquilo que estava no corpo dela. Mas Jesus cura o seu espírito, a sua alma. Jesus traz para ela, de forma muito clara, a sua identidade. Não é a impureza dela que pega Jesus, mas é a santidade de Jesus que limpa toda a impureza dela. Jesus, Ele recupera a identidade dela chamando de filha. Ei, você tem um pai. Você tem um pai, filha. A sociedade te discriminou.
A religião te condenou, mas o Senhor Jesus está te dizendo assim: filha, filho, nós temos um pai, irmãos. Nós temos um pai que cuida, que zela. E eu quero concluir essa mensagem, irmãos. Talvez hoje você esteja se sentindo muitas vezes como essa mulher. Fraca, cansada, ou cansado. Muitas vezes sangrando por dentro. Ferido, isolado, enfraquecido pelas lutas, abandonado por aqueles que deveriam te dar apoio. Talvez você já tenha tentado de tudo. Talvez você já tenha feito tudo que era possível humanamente. E nada funcionou. Mas eu quero te dizer essa noite, Jesus está passando aqui. Vamos tentar voltar no texto. Jesus está passando aqui. E Ele está esperando o meu toque. Ele está esperando o seu toque. Mas não é no ombro. Não é nas costas. É no coração dele. Através da nossa fé. Através do nosso posicionamento. Através da nossa fidelidade. Através da nossa obediência. É isso que o Senhor Jesus ele está esperando. E a boa notícia é que Ele está passando e Ele está sensível ao toque no seu coração. Não importa o tamanho da sua dor, não importa o tamanho da sua luta, não importa tudo que você já fez, não importa tudo aquilo que você carrega. Jesus está aqui. Estenda a sua mão e toque no Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aplauda o Senhor, irmãos. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia. Nós vamos encerrar esse culto. Antes da oração, o Senhor me trouxe uma pergunta para ficar no nosso coração. E essa pergunta você vai responder para você mesmo. Eu vou responder para mim mesmo. O toque que eu estou dando em Jesus é como o toque da multidão ou o toque dessa mulher? Qual é o toque que eu estou oferecendo? Qual é o toque que eu estou dando em Jesus? Que essa pergunta você possa refletir. E eu declaro em nome de Jesus, tanto eu quanto vocês venhamos tocar assim como essa mulher tocou, com a convicção de quem Ele é. E que nós não fazemos nada por religião, por igreja, nós não fazemos nada por homens, mas tudo que nós fazemos, tudo que nós somos, é para Ele e por Ele. Amém? Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Senhor Jesus, graças nós te damos, Pai, por esse momento, pela Tua palavra poderosa. Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor falou conosco através das Suas Escrituras. E eu peço em nome de Jesus, Pai, que o Espírito Santo de Deus venha continuar falando conosco através da Tua palavra, trazendo ainda mais revelações, ensinamentos, Papai, para mim e para os meus irmãos, para que nós venhamos, Papai, romper as barreiras, as multidões, tudo aquilo que se levanta contra a nossa vida, tudo aquilo que se levanta para que eu
Pai, não consiga tocar em Jesus, mas que nós venhamos romper essas barreiras em fé. Seja qual dificuldade nós estamos passando, seja qual cenário nós estamos vivendo, nós vamos romper em fé. E nós vamos tocar o teu coração, Senhor, com a convicção de que o Senhor é o nosso Deus, de que o Senhor é o nosso Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu abençoo cada vida, Pai, em nome de Jesus, que está aqui essa noite. Que as bênçãos do Senhor, papai, venham ser derramadas sobre a vida de cada um, os seus lares, as suas famílias. Alcança, Senhor Jesus, aqueles que não puderam estar conosco essa noite. Senhor, aqueles que estão nos vendo, papai, pela live, pelo YouTube, alcança a vida deles também, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor nos dê uma semana repleta de bênçãos, de conquistas, de boas notícias. Que o Senhor nos proteja, papai, aonde nós estivermos. Que o Senhor nos guarde e nos livre, Pai, de toda cilada, de toda armadilha do inimigo. Mas por onde nós passarmos, que nós possamos levar as boas novas do Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos ser o canal de Jesus para a vida de muitos que estão aí fora, dizendo simplesmente: Jesus te ama.